pesquisa em língua espanhola. Desde 1992, é pesquisador do CNPq, atualmente nível 1C, tendo desenvolvido numerosos projetos na área de análise do discurso, estudos hispânicos e linguística aplicada. Coordenou entre 2009 e 2011 um acordo da Unicamp com o mestrado europeu Multiele, Erasmus Mundus, maestria internacional para professores de espanhol. E atualmente é executora do convênio com a Universidade de Roma, na Sapienza, para pesquisas sobre antologias e memória cultural ibero-americana. Também é membro, pesquisador do grupo de pesquisa do CNPq da PUC São Paulo, Linguagem, Identidade e Memória. Então, passo a palavra à professora Silvana Serrano. Obrigada, Jorge. Bom, queria agradecer o convite à VESP. Realmente estou muito contente de estar aqui e muito satisfeita, alegre dos diálogos que eu tive com os colegas. E espero que eu preparei possa contribuir para os participantes. Também, meu plano, eu preparei um trabalho pensando fundamentalmente no interlocutor, nos protagonistas da associação, ou seja, o foco é predominantemente prático. E, de todas as formas, inicialmente faço um pequeno quadro teórico para situar onde se encontram os detalhes de análise. Bom, a minha exposição vai ter 4 partes, então a primeira eu vou falar da noção de cultura, sinteticamente, como eu já disse, que eu me apoio nos estudos culturais predominantemente a partir de Hort, de Vaughan Williams, de Eagleton, isto é, uma versão dos estudos culturais que não só não desconsidera, mas dos quais o componente sociohistórico e político é crucial. Na segunda parte eu vou falar de currículo, de elaboração curricular e planejamento. Eu estou falando em português, né? Os slides, então, isso aqui, eu fiz os slides tudo bem. Passemos aqui. Entonces después voy a hablar de currículum, planificación multidimensional discursiva, y en el tercer punto, que es el foco, voy a concentrarme en un ejemplo que es el poema Nicolorado de Mario Benedetti. Entonces, he generalizado que el componente sociocultural es muy relevante en la formación y en la práctica de la enseñanza de lenguas. El relevamiento que yo hice con investigadores, profesores en el ámbito educacional, todos dicen que es muy importante. Sin embargo, el estudio sistemático sobre el lugar o espacio, la dedicación y la profundidad dedicada a ese componente, yo participé de muchos años en comisiones de evaluación, de habilitaciones, de cursos de lenguas, y en los programas y metas ese componente era mínimo, y cuando estaba los contenidos haciendo un análisis se veía que el tratamiento era muy banalizado y en general era un componente secundario, tangencial y en muchos casos inexistente. Cuando no banalizado, presentados los elementos de forma episódica y descontextualizadas. Rápidamente, como yo dije, no iba a detenerme mucho en el abordaje teórico, pero porque hablar de cultura es algo tan vasto, tan grande, tiene tanto alcance, que realmente a veces el problema justamente es ese, porque se pierde. Entonces, para ir delimitando un poco lo que en realidad sería incontenible, pero bueno, eso basándome en el libro La idea de cultura, que está traducido ya hace varios años por la editora de la UNESPI, de Terry Eagleton, él marca 4, ya al principio la noción de cultura es problemática por sus dualidades ya desde el origen. En la etimología ella tanto apunta a lo culto, que relacionado inclusive en el ámbito del discurso religioso, que da el culto, pero también hay una raíz, los participios que da a colonos, que tienen que ver con colonialismo.
Después, teóricamente hay tres puntos que a mí me resultan interesantes. Por un lado, la contradicción entre libertad y determinismo. Por un lado, lo que el hombre modifica en el mundo natural, hay libertad para esas modificaciones, y lo que a su vez este mundo produce en el hombre. Entonces, el sujeto es al mismo tiempo agente de los cambios y materia prima de aquello que él sufre, la cultura produciendo los efectos en él. También la contradicción entre un abordaje descriptivo y un abordaje normativo. De pronto la descripción sobre conductas culturales, que supuestamente es una descripción, se torna norma, regla, sea explícita o sea introyectada. Bueno, históricamente, como ustedes saben, el concepto cambió. Esos son 4 puntos. No voy a leer para ir rápido a la cuestión del poema, que creo que es más marcante, espero. Pero esto sí es un panorama muy rápido. Ustedes saben que en el siglo XVIII la noción de cultura tuvo un impulso crucial en Francia, predominantemente con la noción de civilización. En el siglo XIX eso cambió a partir de la Kritik alemana, y también cambió la concepción, porque si por un lado en la civilización eran las reglas de buenas maneras, todo lo que indicaba formación, educación, comportamiento civil, los alemanes, pero partiendo de los alemanes, no solo de ellos, tomaron una posición imperialista en esa actitud, y la noción pasó a ser considerar las manifestaciones de grupos específicos. Después tenemos la canalizada de cultura como producción artística y también científica, y más recientemente la noción de cultura reivindicada por grupos minoritarios justamente como reivindicación de identidad. Y entonces tenemos cultura negra, cultura gay, cultura de los diferentes grupos que recurren a la noción justamente con finalidades de reivindicación social identitaria. En esta presentación deseo destacar que la idea de cultura sea un tema prioritario, y es prioritario porque siempre es subyacente. Yo me baso mucho, me gusta en la parte más aplicada los trabajos en Canadá que hizo Stern en Ontario, todo el grupo de él, no solo él, que ya falleció, y justamente él tiene una imagen muy bonita mostrando cómo está explícita. No siempre hay políticas culturales, por supuesto, subyacentes en toda práctica, en todo programa, en toda organización de clase, y una clase es la punta del iceberg, y nuestra función es ver, bueno, lo que está un poco debajo. Antes de terminar esa parte a vuelo de pájaro conceptual, ese concepto que Theory Egerton expone es: a cultura puede ser aproximadamente resumida, eso porque lo he sacado del libro traducido por la editora Donesky. La cultura puede ser aproximadamente resumida como complejo de valores, costumes, creencias y prácticas que constituyen un modo de vida de un grupo específico. Y de un punto de vista complementar, a cultura é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos. Eso está en la elección de 2005, de todos modos es parcial. Evidentemente la discusión sobre el tema de cultura atraviesa las décadas. Si consideramos los estudios de Lears, es la noción semiótica como lenguaje. Y yo que tengo una tradición en los estudios del discurso, la entiendo realmente como sedimentación de memorias discursivas en diferentes formaciones discursivas. Pero eso sería para un curso teórico que no es el foco aquí. Digamos que es para problematizar de qué estamos ocupándonos cuando decimos que vamos a considerar lo cultural en cursos de lengua. Pero si pensamos en eso, civilidad, la formación educacional, artística o científica, características de grupos específicos y grupos minoritarios o no, grupos que recurren al concepto para defensas identitarias o construcciones de identidades.
y desarrollos, ya por lo menos, como dije al principio, es un modo de dar algunos parámetros en algo que es tan vasto y tan abarcante. Bueno, el currículo multidimensional discursivo también es otra forma de buscar parámetros para algo que es muy difícil de organizar. Pero una cosa es importante. Las planificaciones unidimensionales, sea de la corriente que fueren, están epistemológicamente en un lugar opuesto a esta visión. ¿Por qué? Porque si un curso de lengua, una clase, un programa, una planificación más larga es organizada a partir de criterios lingüísticos en la línea que fuere, o sea, si es tradicional va a ser por clase de palabra, ahí viene el adjetivo, el pronombre, el nombre, el verbo. Si es estructuralista será por construcciones, y ustedes saben, por ejemplo, en inglés yo recuerdo, el capítulo se llamaba Going to. En español, bueno, puede tener, a mí me gusta, en fin, si la sucesión, estoy refiriéndome a la sucesión, no que haya un trabajo sobre la construcción de gustar o, en fin, la investigación la podemos hacer sobre cualquier punto. Pero si la organización es unidimensional, sea en la línea que fuere, el comunicativismo también hacía una sucesión de situaciones comunicativas que al mismo tiempo se cambiaban las estructuras del audiovisualismo por la sucesión de supuestas situaciones comunicativas. Pero siempre es unidimensional. Lo que Stern propuso, y con respecto a esto, Daniel Coste y nosotros en la Unicamp cambiamos un poco la perspectiva en el sentido de que Coste tenía todavía una posición comunicativista y a mí esa cuestión del comunicativismo deshistoricizado nunca me convenció, no me convence y no me convencerá, y siempre hablé contra y continuaré haciéndolo. Y eso no quiere decir que no hablemos de interacción, de producción, sí, pero ese comunicativismo que la lengua realmente es para, la lengua sirve para comunicar y para no comunicar. Y muchas veces no sabemos, aquí quien estudia una visión procesual contradictoria, muchas veces uno no quiere comunicar y esa historia que siempre se comunica y se entiende es una representación en un determinado nivel de análisis. Entonces, ¿cómo considerar esa problematización de entender el lenguaje de esa forma en cursos de lengua? Desde mi punto de vista, esta propuesta multidimensional, bueno, por lo menos es una contribución, porque de entrada las preguntas son ¿qué tópicos culturales? Y tópicos culturales, sí, noción de territorio. La lengua no se habla en Saturno, se habla en aquí en el planeta Tierra, en países que tienen historia, que tienen contextos. Entonces, territorios. Y la noción de territorio no es meramente física. La concepción de Milton Santos sobre la noción de territorio la recomiendo, es importantísima, interesantísima, porque él presenta una noción cultural, socioeconómica del territorio. El territorio no es meramente piedras, agua, etc. Es el hombre en el territorio, los intereses en el territorio, y hoy con los problemas de medio ambiente, ya, digamos, él fue a amar la letra. Los espacios, los momentos, que eso tiene que ver con la historia. Personas y grupos sociales también, porque muchos grupos comunicativistas sí, nosotros nos consideramos, entonces ponen un operario con un gorrito y un señor con una cadena que tiene mucho dinero, es una forma esquematizada y estereotipada. Entonces, persona, la cuestión de subjetividad, las contradicciones del sujeto. Si nosotros sacamos sexo, las clases son de mentirita. Entonces, ¿qué ocurre? La gente hace los cursos, pasa los años, pero no se expresa, porque los sentidos no son movilizados de una forma que toquen al sujeto en sus diversas instancias de significación. Y los legados son muy... Ahora ya vamos a hablar un poco de legados, de todo tipo de legados, tanto de legados de que los alumnos conozcan diversos autores y qué eso representa y qué construcción, qué representaciones se hacen, como legados de otro tipo de noción de cultura. Van a ver ahora que yo me voy a referir a los elementos de cultura antisísmica en Valparaíso, y son elementos. Hay grupos en Chile que tienen un conocimiento del trabajo de lo antisísmico, que cuando recientemente hubo un problema aquí en el metro, vino gente de Valparaíso, etc. Entonces, esos legados pueden ser de diferente orden, pero
digamos, eso nuevamente, vuelvo a decir, esto es un esquema, pero la noción de cultura es muy compleja, muy amplia, vasta, es una forma de por lo menos ver parámetros por los que se puede optar. Lengua y discurso es crucial, no es solo lengua, y la noción que para mí es muy importante es la de géneros discursivos en la visión martiniana. ¿Qué géneros voy a trabajar en el curso? Géneros pueden ser verbales, no solo verbales, intersemióticos, en fin, pero pueden preguntarse sobre la cuestión de género y no agarrar con un papel, un texto cualquiera. En fin, porque a veces, yo sé que planificar es una cosa que cansa, pero en todo, el tiempo que uno invierte en planificar después da resultados, inclusive para el propio placer del docente. Yo les digo, en esta cosita que les voy a presentar hoy, aprendí un montón. Ahora les voy a decir unas cosas que no sé si ustedes las sabían, yo para mí fueron nuevas y algunas muy emocionantes y muy interesantes. Y después sí, la lengua tiene su sistema y hasta por una cuestión hasta psicoanalítica. Hay reglas, hay leyes. Y así como está el psicoanálisis, la ley del padre, hay cosas que hacen que la lengua sea española, otra que sea portuguesa, otra que sea inglés. Ningún problema, las reglas se estudian, las reglas se memorizan, no es pecado ninguno. Hay que sí saber las reglas, un profesor tiene que saber, tiene que conocer el sistema. Ahora, el profesor que puede recitar todo el sistema podrá expresarlo, no, porque si tenemos solo el sistema, necesitamos la materialidad lingüística de su sistema y los procesos discursivos para que haya producción y comprensión de sentidos. Entonces, los dos son interdependientes. Yo tengo la tentación de ponerme a hablar, pero no lo haré, no me cansaré, pero yo tengo dos nociones, Adrián sabe. Miren, hay mucha para... Yo que he pasado más de 30 años con análisis del discurso, digo tranquilamente que hay muchas cosas de metalenguaje, hasta, ¿cómo es cuando es ese término me fuyó la palabra, que gira de... En círculo. Es otra palabra, después me voy a acordar. Pero digamos, quiero decir que a veces hay mucha terminología en el análisis del discurso que hasta puede ser superflua, pero para mí las nociones de intradiscurso y de interdiscurso han sido y siguen siendo operativas en los análisis, útiles en las tesis, buenas para planificar, porque uno piensa en la dimensión horizontal del hilo del discurso, en las secuencias, en lo que está antes, en lo que está después, que en el lenguaje verbal, sea en el soporte que fuere, es crucial, y la dimensión del interdiscurso, que es donde ahí la cosa complica, que es la contradicción, que es lo sociohistórico, que es el lapso, que son los contextos, pero que en ese cruce es donde realmente nos manejamos con un lenguaje con sentido. Y el tercero, que es el de prácticas verbales, que ahí lo que ya todos saben, detesto la palabra habilidades, porque parece, y en español es peor, en español es como es destreza, parece que están dándole un balazo. Son prácticas con toda la densidad de la noción de práctica. Una persona que aprende a escribir es otra persona, no es que aprende la habilidad de escribir, está en otro lugar social, ella misma se autorrepresenta diferente, vive diferente. Entonces, las diferentes lecturas que hacemos, qué sé yo, nos cambian mundos y diferentes lenguajes. Entonces, son prácticas del sujeto, no es meramente una cuestión de nombre, es una cosa de concepción. Y yo incluyo, además de lectura, escritura, producción oral y comprensión auditiva, la traducción. Las colegas llaman una mesa aquí específica, pero lo que quiero decir es que clase de lengua quiere, porque en una época, ay, no, traducir, no. Eso es fantástico reflexionar sobre el metalenguaje, los implícitos culturales. En una época, la mala palabra es decir que no hacemos una traducción de una clase de lengua, para mí es una quinta. Bueno, entonces, les pido si alguien por favor puede distribuir este poema. Pasamos al ejemplo, que es el poema, si ustedes tienen un poquito de paciencia, que son 4 minutos, pero yo preferiría leerlo, porque así entramos bien en el ejemplo. Y después voy a hablar de esos detalles. ¿Uno para cada uno? Creo que sí. ¿Cuántas personas hay? Son 70.
Bueno, entonces voy a leer el poema Nicololín y Colorado de Mario Benedetti. El poema tiene dos epígrafes que dice, el primero, Buenos Aires, 3 de agosto AF, los 2 niños uruguayos hallados en Chile días atrás fueron raptados en Argentina en septiembre de 1976, según la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Los niños son Anatol Bores y Eva Lucía Grisonas. La abuela de los niños, María Angélica Cáceres de Julián, envió una carta a la PDH hace más de un año para denunciar la desaparición de su hijo, esposa y 2 hijos durante una operación policial efectuada en su domicilio situado en San Martín, arrabal noroeste de Buenos Aires. El Sol de México, 4 de agosto de 1979. El segundo epígrafe es Y la muerte es el último país que el niño inventa, que es un verso de un poema de Raúl González Tuñón. El poema. Les quiero decir que los números en romano que están en esa hoja los agregué yo. En el momento en que el ritornello, después de 4, está unido a la estrofa, eso está equivocado, tiene que haber una línea. Y en el número de las estrofas, en la segunda columna, está mal numerada, después de 6, es 6, 7, 8 y 9. Bueno, menos mal que somos de letra. El no lo numera. Fue en Valparaíso donde reaparecieron, en pleno año internacional del niño, por fin sanos y salvos, con escasa y suficiente memoria, Eva Lucía y Anatol, niños del siglo XX. Habían mediado las Naciones Unidas y fotógrafos, embajadas, arzobispos, y una vez confirmadas las identidades y obtenido el aval indispensable de burócratas y estados mayores, desde Montevideo fue a buscarnos la abuela, y es posible que todo vuelva a su cauce, pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Valparaíso de terremotos y escaleras, donde cada escalón es una casa en ascuas. Valparaíso de marineros y mercados y costas de agua helada y transparente, había acogido a Anatol y Eva Lucía cuando en diciembre de 76 aparecieron en la Plaza O'Higgins a la deriva y tomados de la mano. Valparaíso de acordeones y tabernas y olor inconfundible a sal y muelles, con un mar que complica los adioses, pero se encrespa con las bienvenidas. La ciudad de las proas les dio pan y cobijo, y también una esponja con la ardua misión de borrar los poquísimos recuerdos. Pero ni colorín ni colorado, y el cuento no se ha acabado. Montevideo de milongas y cielitos, puerto también pero con otro aroma, con cantinas y bares de mala muerte, y jóvenes cadáveres también de mala muerte. Quizá reciba Eva Lucía y Anatol, sin primavera porque es invierno crudo, sin cantos porque es silencio estricto, sin padres porque desaparecieron. Montevideo de lluvia a plazos, de muros con pregones irreverentes, de noches sin faroles, pero con 3 Marías. Quizá recibe Eva Lucía y Anatol en el breve año internacional del niño, sin primavera, sin canciones, sin padres. Anatol sí recuerda a la madre caída, no ha olvidado aquella sangre única, ni al padre escondiéndolos en la bañera, para salvarnos del oprobio y los tiros. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Lo cierto es que Montevideo y Valparaíso tienen más de un atributo en común. Digamos la bruma y la nostalgia de los puertos, a esta oscura piedad en homenaje al pobre año internacional del niño que dentro de unos meses termina. Así pues, no sería de extrañar que antes de que culminen las celebraciones y a fin de que la lástima sea simétrica, aparecieran en la Plaza Zavala o en Villa Dolores o en el Prado 2 pequeños chilenos desgajados del mundo, tomados de la mano y a la deriva, y una vez detectados por la ONU y por fotógrafos, embajadas, arzobispos, comprobadas las identidades y obtenido el aval de burócratas y estados mayores, viniera a recogerlos a algún abuelo a fin de reintegrarlos a su Valparaíso, que seguramente los habría de esperar sin primavera, sin canciones, sin padres. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Bueno, con respecto al asunto del poema, si pensamos en aquella, en las 3 partes del multidimensional, con respecto al componente intercultural, de entrada, yo les diré que haciendo este pequeño trabajo para presentar aquí, yo no sé si ustedes saben, yo no sabía. ¿Saben por qué fueron descubiertos
que estos niños, que los padres de estos niños habían sido muertos por la represión, eran uruguayos que estaban en Buenos Aires, y gracias a una organización brasileña llamada Clamor, y que empezó sus actividades en el barrio de Perdices, aquí en Sao Paulo, apoyada por don Pablo Evaristo Arns. Yo no sabía, yo supe ahora, y todo esto a partir del poema. Entonces, lo que yo quiero proponer es que a veces, hoy en día, cuando Stern hizo el currículum, no existía la internet, entonces era aquella cosa de fotocopiar, de las revistas, los libros. Hoy en día, entonces hay un libro, ese libro que está ahora proyectado, que se llama Clamor a Historia de una conspiración brasilera, que es un periodista. Yo aquí tengo los detalles, los nombres de los originariamente es una periodista inglesa casada con un brasileño, ella se llama Ian Costa, era todo un grupo apoyado por don Pablo Evaristo, y después lo voy a decir al final, pero ya lo anticipo. Miren qué importancia la lengua. Estos nenes hablaban en la variedad rioplatense y aparecieron, yo fui a ver, son 1450 kilómetros. Entonces, si colorín colorado, el cuento no se ha acabado. Usted observa que el poema no hay punto, no hay coma, no hay nada, en fin. Bueno, yo me enteré de todo esto. Los nenes originariamente eran esos son los niños reales, y yo entré al site de las abuelas de Plaza de Mayo, donde yo sé que existen las abuelas, pero en fin, no había entrado. Debido al poema fui al site, y el mes pasado las abuelas encontraron al nieto 109, todo documentado. Y miren, yo no lo traje para hoy porque ahora cuando hable de lengua discurso, que vamos a hablar de cosas de sistema, una de las prácticas, yo no lo traje porque no lo podía copiar, pero si ustedes entran en el site de las abuelas, hay un pequeño filme interesantísimo en que las abuelas muestran el caso de este último, que es este señor Pablo, cuyas tías son chilenas, y ahora, debido a la técnica, que tiene sus desventajas y tiene sus enormes ventajas, por videoconferencia, primero habían ido los abuelos a buscar al nieto, y no lo encontraron, pero ahora el padre falso, el apropiador de este Pablo, que es un joven de casi 30 años, está preso por crímenes de lesa humanidad. Entonces el muchacho empezó a preguntarse sobre su identidad y fue a las abuelas, hizo los exámenes, tuvo que exhumar cuerpos, un proceso largo, y ahora la abuela confirma con 99,9% quiénes eran sus padres, y las señoras de Chile que hablan, también con la variedad chilena, todo muy variedades, son las tías. Y después voy a volver a esto del video para las actividades de audición. Pero bueno, esto es con respecto al asunto del poema, que es de mucho peso en términos socioculturales, sin duda. Pero con respecto al componente lengua-discurso, este poema, por supuesto que en cuestiones de heterogeneidad constitutiva hay muchas otras, pero yo marco 4 posibilidades de géneros que pueden ser trabajados y tomados en cuenta para las diversas prácticas en la clase. Uno es la transposición del género discursivo periodístico informacional, donde hay heterogeneidades mostradas según la Asociación de los Derechos Humanos, la abuela que escribió una carta, esas voces otras, como dice Jacqueline Audier, mostradas en ese discurso factual lleno de fechas y lugares, los niños en la plaza tal, etc. Les comento solo para terminar el asunto. Estos niños fueron adoptados por una pareja. Me en toda esta pequeña investigación, el libro está en el Google Books, pero como en el Google Books está completo, en fin. Una pareja de dentistas, y los han tratado tan bien que la abuela consintió, porque estas dentistas no es el caso de este otro, no tiene nada que ver. Los niños parecieron largados solos en la plaza, chiquititos, y creo que una monja los tomaron, y por eso se enteró don Pablo Evaristo Arns en Brasil, y ahí empezó toda la historia. Si ustedes van a ver el site de las abuelas, son de los primeros, y fue por clamor. Entonces,
Miren, yo no sé si ustedes saben, yo analizo antologías. Hay una antología, yo soy amiga de Jorge Monteleone, que es un excelente antólogo. La antología es muy buena. No sé si ustedes la conocen, que es de poetas argentinos y brasileños. El lado brasileño lo hizo Duarte de Holanda. Pero no hay, la antología se llama Puentes Porchis, pero no hay ningún puente. Eloísa hizo una excelente antología con criterio histórico y Jorge hizo una excelente antología con criterio no histórico y diciendo explícitamente que no es histórico. Entonces son dos antologías paralelas pegadas. Ustedes deben saber que la cuestión de los puentes interculturales es más fácil decirlo que realmente hacerlo. Son situaciones muy complejas, muy difíciles, de movilización contradictoria. Y aquí hay elementos socioculturales, de relaciones interculturales, viscerales, y que toman cuestiones identitarias y que es solo realmente poner el ojo a hacer una investigación y ahí tornar que la clase, lo sociocultural, salga de aquellas cosas estereotipadas, episódicas o banalizadas incluso. Entonces, 5 minutos, bueno. Los 4 géneros que yo vi son ese. El segundo es el de discurso burocratizante, que está en el fragmento, por ejemplo, ese de... No sé por qué aparece esto aquí. Ahí. Que es eso, una vez confirmada la identidad, obtenido la aval, bla, bla, bla. El ritornelo y por ejemplo los ejemplos de las estrofas 6 y 5, que donde están justamente los cadáveres, los bares de mala muerte y los cadáveres jóvenes de mala muerte, o la esponja, ese elemento metonímico que alude al lavado cerebral, con esa palabra representando el proceso del olvido. Y además, y con respecto al sistema, yo vi, además, en el filme ese que hay en el site al que me refiero, que para trabajar los pronombres átonos, por ejemplo, ni al padre escondiéndolos en la bañera posterior al uso de gerundio para salvarlos del oprobio y de los tiros en la estrofa 6, o en la estrofa 2, la abuela fue desde Montevideo para buscarlos, y en el video, para trabajos de escuchar, la abuela decía que a este muchacho que no tuvo fuerzas para ir a esa reunión, hay que ayudarlo, hay que protegerlo, hay que apoyarlo. Entonces, para ir terminando y no avanzar en el tiempo del colega, yo quiero decir que para las prácticas, en esta posición de trabajo multidimensional, la noción de taller me parece importante, porque es escribir con, escuchar con, y no hacer trabajo escrito para la profesora. Entonces ese trabajo de hacer actividades con, a partir, miren, yo seleccioné una serie de textos muy rápidamente, que los voy a pasar a vuelo de pájaro, pero simplemente para ilustrar que a partir de un poema nosotros podemos hacer un trabajo con diversos géneros, con otros textos y con las oficinas, porque no necesariamente tiene que ser sobre el asunto del poema. Ustedes vean, en primero sí, yo lo tomé, que es una cosa informativa del site con el asunto. Después hay aquí, sobre Valparaíso, la cuestión de territorios y toda la cultura sobre la cuestión de los sismos y los innumerables terremotos que ellos tuvieron. Ahí busqué porque aquí está lo de las escaleras y lo de los puertos que Benedetti tematiza y la cuestión de los terremotos, que son las realidades de los habitantes de esas regiones. Aquí sobre Milonga, él nos habla de milongas y cieguitos. Entonces, sobre milonga, yo busqué 2 tipos de discurso. Que es un discurso, inclusive también me enteré, hay una disputa sobre la cosa. Hay 2 líneas, yo no sabía, yo conozco milongas, en fin, superficialmente, no he estudiado el tema profundamente, pero aquí, ustedes sabían, yo sé, hay una opción, me favor que ustedes saben mucho de música. No, yo no sabía, escuchen, ustedes sabían que todo esto de la milonga viene de soldados brasileños que lucharon en la campaña del Ejército Grande en Argentina cuando Urquiza lo venció a Rosas. Yo esto lo aprendí preparando el trabajo para ustedes, entonces se torna divertidísimo preparar clases. Uno aprende. Y después aquí no, aquí es una milonga de Borges. Esto ya pertenece al género 4, que es el de trabajo con metáforas, metonimias, las famosas milongas de Borges.
pero como podemos trabajar en oficina, los grupos pueden hacer o textos informativos o trabajar sobre análisis de textos en que la función estética sea crucial, o aquí busqué un texto con esto del discurso burocrático. Observen, solicite elevar su solicitud de soporte a una instancia superior, tanto en términos de como su solicitud de soporte. Esto también lo saqué de internet con el discurso burocratizado, cómo elevar una solicitud de soporte a una instancia superior. Esto yo lo recuerdo, cuando vi que Benedetti ironizaba, yo me acordé que una amiga dijo, tengo que elevar una nota. Elevar una nota para presentar un pedido de qué sé yo. Entonces, bueno, practicar ese tipo de discurso burocrático con los géneros, en fin. No tenemos tiempo, pero también se podrían producir o discutir textos sobre los afectos. Yo en otro trabajito trabajé una técnica de producir textos de forma anónima que se llamaba PEI, de excremento indeterminado, porque en unos estudios de casos que hicimos, cuando la gente no está individualizada, lo que no quiere decir anónimo, es indeterminado, es diferente, salieron unas cosas fantásticas. Una alumna cuyo hermano había muerto de SIDA, una que fue a hacer prácticas a la periferia y un alumno le tiró un portugués, un estilete, un cuchillito, que se llama una navaja, y no quería dar más clases, y eso salió en esas prácticas indeterminadas. Pero, o sea, simplemente para decir que a partir del poema no necesariamente tenemos que quedarnos con su asunto primario, aunque también es un tema muy importante. Yo simplemente les digo aquí que en la práctica de traducción yo trabajo, eso no es solo mío, lo hice con Tainá. Trabajamos muchísimo para ver cómo íbamos a traducir ese asunto de mala muerte. Llegamos a esta solución, no sé si es la mejor, eso no es solo realización mía, sino de una maestranda llamada Tainá López, y que quedamos así, traducimos con cantinas y bares de estar de Papo Cruar y jóvenes cadáveres también de Papo Cruar. Nos acordamos ¿se acuerdan de Megurí de Chico Buarque, que dice que edifica de Papo Cruar? Nos pareció, porque el asunto de la mala muerte fue toda una discusión, pero ese trabajo de traducción es otra práctica. Bueno, aquí simplemente sobre el ritornello, que es ne morreu Vittoria, ne acabó historia. Otros también, como que quizás que conte otra. No hay tiempo. En conclusiones yo hablaba del estilo. Betty Wright y Bakhtin dicen que el estilo no es solo esa cosa de una persona. En la visión bakhtiniana el estilo también es social, y hay una cosa que marca la escritura de Benedetti, que es entre comillas su humor, su ironía, para tratar cosas muy serias y muy leves. Esa es una marca de su discurso. Bueno, yo tenía ¿no puedo leer una página al final para sellar? Es el final, es breve, pero solo para terminar. Algunas consideraciones finales. Como se sabe, hay un presupuesto actual, un preconstruido, diríamos, en los estudios del discurso, sobre lo que algunos insisten en llamar la muerte de la lectura de poesía. Para un enfoque teórico crítico de ese tema, recomiendo el libro Poesía en crisis de mi colega, el poeta y crítico Marcos Iscar. En cuanto a datos factuales, cabe recordar que al mismo tiempo que crecen exponencialmente los sites y blogs de poesía, es preciso señalar que Benedetti específicamente es uno de los escritores más leídos de la lengua española. Además de las ediciones reeditadas y agotadas de sus libros individuales, su inventario 1, que reúne toda su producción hasta 1985, ya tenía 42 ediciones, con 10 en España en 1993, cuando fue editado el inventario 2, que reúne toda su poesía posterior, y que a su vez en 2006, que es la edición que yo tengo, ya tenía 8 ediciones. Entonces, atención, cuando dicen tomar, no, nadie lee poesía, entonces miles de lectores. Entonces, hay que desconstruir eso. Y también yo hago campaña, por eso estoy con esto de las antologías. Basta de llevar revistas y diarios a las clases. Nada contra el discurso periodístico, pero ya está todo invadido de noticiero, radio y revista. ¿Por qué también en la clase de lengua, donde es un espacio, donde hay posibilidad de otro discurso, también llevamos una revista de diario? No, hay que llevar otros materiales semióticos y verbales que permitan otras lecturas y otros sentidos. No tenemos tiempo, simplemente quiero decir que todo esto que originó todo este proceso
personas tengan celebridad surgió en ese caso donde el síntoma fue la variedad de la lengua. Entonces, el anclaje entre lengua, variedades, sistema, discurso y temas culturales es realmente implicado sin ninguna posibilidad de disociación. Bueno, gracias y ojalá que haya. Bom, dando prosseguimento à nossa mesa, teremos agora a fala do professor Carlos Bonfim, professor doutor adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Federal da Bahia, em Salvador. É também produtor e apresentador do programa de rádio Latitudes Latinas, Música e Cultura Latino-Americana, um projeto de extensão em parceria com a Rádio Educadora FM de Salvador e a Rádio Educativa FM de Maceió. É supervisor da equipe de coordenação do Programa de Licenciaturas Internacionais, convênio entre a UFBA e a Universidade de Coimbra. Em suas pesquisas, atua nas áreas de letras, artes, comunicação e cultura, com ênfase em cultura latino-americana, com os temas música, juventude e cultura latino-americana, estudos da cultura e literatura latino-americana. Então, eu passo a palavra ao professor Carlos. Advertente, Joaquim, tú y yo nos hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti. Y a ti no te amarán como te amaba yo. Obrigado, gente. Boa tarde. Eu comecei por esse poema porque, culpa de algumas pessoas que estavam na mesa ontem, a abertura desse simpósio foi bastante emotivo e são 30 anos de celebração desse espaço, desse lugar de encontro, de trabalho, enfim, de aprendizagens que é a PESP. E eu fui também integrante, num determinado momento, acho que de 93 a 95, membro da diretoria da PESP. E desde que recebi o convite, eu agradeço muito, venho pensando bastante nesse modo emotivo, como as coisas vêm acontecendo nesse espaço, com tremenda competência profissional, mas ao mesmo tempo com muito humor, muita leveza e muita paixão, sobretudo. E esse poema, é só porque foi um dos poemas que eu aprendi antes de começar a estudar espanhol, comecei a gostar desses sons, e esse foi um dos poemas, e justamente como ele toca cordas, que eu acho que tem uma sensibilidade, eu queria começar por ele. E eu queria também aproveitar para agradecer a toda a equipe da PESP, a Gustavo, a André, a Rosângela, a Jorge, enfim, todo o pessoal que está organizando, assim, de maneira impecável. A gente fala aqui, quem está nos bastidores sabe do que está acontecendo, mas o que a gente sente, o que a gente vê aqui, está tudo muito, muito bem. Então, parabéns. Queria agradecer também e deixar um abraço aqui, porque eu vou falar, a minha intervenção é bastante mais emotiva, na verdade, mas vai um pouco nessa direção. Vou apresentar algumas coisas que tem muita confluência com o que a Silvana apresentou aqui, vocês vão ver muitos diálogos, né? E eu queria dizer isso, entre as pessoas que fizeram parte dessa trajetória toda na minha formação, né? Eu queria mencionar aqui particularmente a Neide, a Mário e a Fernanda, né? As pessoas com quem eu compartilhei também ao longo desse tempo. E há um pouco, acho que 21, 22 anos atrás, nós estivemos em Assis para apresentar um trabalho e foi bom. Nesse momento eu era aluno de Neide e a gente foi para Assis, para um encontro lá na Unesp, para apresentar um trabalho. Achei, claro, foi muito difícil, porque eu teve que pedir autorização dos meus pais, eu tinha 5 anos de idade. Eu estou fazendo essa introdução porque há alguns meses estava trocando mensagens com a Neide no Facebook e ela disse, comentou alguma coisa sobre Latitudes Latinas precisamente, e eu disse a ela, você é uma das culpadas disso, né? E ela falou, sério, conta. E aí eu não contei naquele momento, eu queria contar aqui publicamente, que é isso.
A resposta é isso, gente. Naquele momento, lá em 92, o trabalho que a gente apresentou com um grupo de outros colegas da graduação era aprender haciendo lo que se quiere. E o que venho fazendo é basicamente isso ao longo desses anos. Então, obrigado, Neide, obrigado a todos os colegas que participaram desse espaço também. Eu queria mencionar aqui as queridas amigas Margareta, Lúcia, Amélia, Silvia, e o Franklin Valverde também, que é um dos responsáveis por essa formação. Eu ouvi muita coisa da música do programa que ele tinha aqui em São Paulo. Bom, desculpem essa introdução bastante extensa, vou tentar. Se vocês, pode ser que esteja um pouco acelerado, se vocês notarem, me avisem aí, porque eu diminuo um pouco a marcha, eu estou preocupado com o tempo também. Como já foi dito, né, eu vim repetindo ao longo desses dias com as pessoas com as quais eu conversei, porque eu já não estou no curso de letras, né, eu estou no bacharelado interdisciplinar, é um curso novo, uma modalidade nova na Universidade Federal da Bahia, e eu trabalho no bacharelado no colegiado de Humanidades. E a gente trabalha, então, temos Humanidades, Artes e Ciências, e transitamos por diferentes lugares, né, dentro desse. Bom, esse instituto atualmente tem em torno de 4.000 estudantes, né, e eu atuo também nesse programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade e no Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. É uma maneira também de encaminhar todos os meus interesses ao longo dessa trajetória, né? E eu venho me dedicando, como já foi dito aqui, nesses últimos anos, a estudar um pouco essas questões que tem a ver com música, juventude e cultura na América Latina. O foco prioritário, particularmente nas práticas artísticas, porque interessa estudar um pouco o que nos diz esse universo simbólico, né? E tratá-los como um ponto de partida para pensar as dinâmicas culturais contemporâneas, teorias da cultura, e pensar em políticas para a educação e para a cultura também. Eu trabalhei durante muito tempo também em curso de letras, em curso de licenciatura fundamentalmente, fui professor de espanhol, de língua e literatura, e num momento em que eu brigava muito para a gente superar essas separações, que a gente se queixa tanto, né? De um lado língua, de outro literatura e assim sucessivamente. Bom, como também já foi dito, eu coordeno esse projeto com as Atitudes Latinas, convido a que ouçam, que conheçam. É muito legal, minha mãe adora. Bom, é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal da Bahia, e além do programa de rádio, esse programa de rádio é quase um chamariz, assim, porque a partir da música, a partir desse repertório, a gente vai abrindo uma série de outros flancos, né? Nós temos um grupo de pesquisa em interculturalidade e América Latina, eu trabalho na pós-graduação também com uma disciplina que chama Teorias e Práticas Artísticas na América Latina, que é uma maneira de concentrar, né, os meus interesses numa área específica. Dentro desse Latitude, nós já fizemos um festival também, então estamos preparando um segundo sobre a América Latina, e organizamos esse ciclo de encontros. Tem uma série de encontros que a gente faz, abordando diferentes linguagens artísticas, diferentes questões de pessoas que estão ou de passagem, porque tem algum trabalho realizado que possa ter interesse para o público do Latitudes Latinas, a gente se encontra com uma certa regularidade para apresentar esses trabalhos, né? Bom, esta vez aqui a gente, então, o que se propôs é que a gente faz a noção de cultura no ensino de língua estrangeira, no caso espanhol, e eu retomo então o que o Silvana havia apresentado. De um modo geral, a gente fala de cultura e parte lá para as etimologias, né? Mas eu queria me deter nos desdobramentos disso que Silvana também já apontou, né? Se do vem de colonizar, canonizar e educar, cada um desses itens poderia ser ampla e largamente discutido, né? No sentido, mas eu vou me deter particularmente neste, né? Na ideia da colonialidade, sobretudo, para pensar assim. Eu disse, eu já não estou trabalhando no curso de letras, já não trabalho em licenciatura, mas continuo permanentemente atuando, né, e circulando pelo mundo como educador. Entendo que todos nós somos educadores o tempo todo, né? E a questão, para conversar aqui com vocês, eu trouxe uma série de imagens, uma série de coisas, muito mais com a intenção de ver se a gente consegue conversar um pouquinho afinal. Será que nós, como educadores, estamos também ao serviço dessa colonialidade? O que é que acontece aí, né, no nosso trabalho, no nosso olhar, no modo como a gente prepara as nossas aulas, conduz os nossos olhares, né? Num esforço de descolonizar, né? Eu tinha pensado na brincadeira assim, de titular essa comunicação como espanhol para um fim específico, descolonizar. Para pensar nesses divórcios que a gente lida, né, com os quais a gente lida,
pensar essas coisas que muitos já repetiram ao longo desses dias, né? Essas dimensões da experiência social que são nomeadas e pensadas como separadas. Por um lado está a cultura, por outro a experiência social. Então, sempre senti um pouco essa insatisfação nos cursos disciplinares, nos lugares por onde eu passei como estudante, como docente, sempre senti um certo incômodo e uma necessidade de envolver essas outras áreas. Não tem condições de aprofundar em nenhuma delas, mas pelo menos não desconsiderar o que elas estão também presentes, né? E também com o Igor, que é um dos interlocutores nessa trajetória, pensar isso, né? A cultura como a pedagogia ética. Acho que isso é um dado muito importante, sobretudo para pensar a vocação política da nossa atuação. Política aqui, claro, no sentido muito amplo, né? Como compreensão e intervenção no presente. Eu numerei aí alguns poucos autores com os quais eu venho dialogando, né? Para continuar pensando nessas questões. Né? E eu menciono isso porque, volta e meia, por causa do Latitudes Latinas, eu recebo algum pedido de pessoas: você tem algum texto, algum material sobre a música, sobre rádio nas aulas de espanhol? Na verdade, eu ainda não tenho isso organizado, e o que eu tenho é essa base teórica, que é que orienta todas as demais ações que eu realizo. Eu estou falando de mim, mas na verdade comigo eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham, isso é fundamental. E aqui tem uma citação de um intelectual guarani, disse: a cultura serve para ver, né? Depois, na verdade, essa citação fala de uma série de outras coisas, mas eu trouxe essa série de imagens só para chamar a atenção para um dado. Aqui são dois fotógrafos, um britânico e outro alemão, e eles se dedicam a isso, a tirar foto das pessoas tirando fotos. Né? Eu acho que é interessante que a gente, você está diante de um monumento, né? E a gente quase não se vê nesse processo, né? Você ver-se tirando uma foto, né? Será que a gente se vê dando aula? Será que a gente se vê fazendo as coisas desse jeito, né? E aí, o Santiago Castro Gomes, que é um dos outros autores colombianos com os quais eu venho trabalhando, ele fala dessa íris do ponto zero, esse ponto de observação inobservado, né? Dizendo isso de outro modo, a gente poderia formular assim: a gente está falando de uma série de cegueiras que não nos permitem ver que nós não estamos dentro. Ou seja, o que nós estamos fazendo no final das contas ao trabalhar com esse par, né, cultura e ensino de língua estrangeira? O que está em jogo aqui? Então, quando a gente fala de cultura em sala de aula, o que é? Né? Isso aqui eu acho que é uma questão bastante recorrente, vocês já estão bastante familiarizados. É um tema, um módulo, é um estágio avançado no curso. A gente sempre coloca lá para o final: o estágio avançado tem cultura, né? Ou ela é, de fato, um eixo a partir do qual se estruturam todas as aulas, desde o primeiro dia. Né? A gente fala muito, né, no âmbito de letras de língua e cultura, e pouco a gente se detém nessa reflexão, eu acredito. Para pensar em exemplos mais concretos, vamos ler juntos aí essa pergunta de Unamuno. Como teria sido a história do mundo se, em vez de Cristóvão Colombo ter sido descobridor da América, tivesse sido o navegante asteca, guarani ou quechua, o descobridor da Europa? É muito interessante a pergunta de Unamuno, né? E se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia conversar assim, mais detenidamente, a gente poderia voltar depois. Mas quando eu já apresentei isso em outros momentos, o que a gente acha que pode emergir dessa pergunta? Poucas vezes se chama atenção para que o descobrimento continua sendo ainda a referência. Né? É só mudar de sinal. Né? Então, a gente continua falando em descobrimento, né? Continua falando de descobridores. E não é só trocar o sinal. Se fossem os astecas que tivessem conquistado, mas que conquista nós estamos falando? Né? Que descobrimento é esse? Certo? Isso tem a ver com aquilo que eu tinha dito antes, sobre o modo como a gente se pronuncia sobre os fatos da vida, sobre as coisas que a gente faz. A ideia seria ver como é que a gente consegue identificar, pensar naquilo do ponto de vista inobservado, né? Como é que a gente consegue se observar nesse processo de ver a colonialidade em ação, né, no nosso entorno, ver como é que a gente está imerso nela, né, e não se dá conta disso. Como é que nós, como aquela pergunta que eu tinha feito sobre o educador, será que a gente não está contribuindo para perpetuar uma série de estereótipos, situações de dominação, de exclusão, de omissão, de apagamento, né, de invisibilização de culturas no nosso trabalho de sala de aula? O que a gente vem fazendo? Eu acho que é legal a gente se ver pensando nessas coisas.
Por exemplo, isso aqui pode aparecer, um material que pode aparecer em qualquer livro, na sequência didática, enfim, né? Se a gente contrasta, acho que dá para identificar ali, né? Tem 3 imagens, e se a gente contrasta essas imagens com esta, né, a gente tem um dado interessante. A gente convive sem muito problema com isso aqui e pode trabalhar sem problema com uma imagem como essa. Mas quais são os motivos de corpos que aparecem ali? Né? Quando alguns dos cronistas, nós temos aí corpos helênicos, né? Um padrão clássico, canônico, acadêmico. O que acontece então quando nos representam, quando falam de nós e quando nós falamos de nós? Né? Então, é claro que esse tipo de pintura tem mais sucesso, vende mais, etc. Isso aqui não. Isso aqui é chamado de pintura naif, por exemplo, né? Ou pintura popular. O status dela é outro. Né? Isso aqui é documento de cultura, isso aqui é arte. Isso aqui é um documento. Né? Então, como é que a gente está lidando com o nosso repertório cultural nas aulas? Né? O que acontece quando a gente fala daqui, a partir daqui, deste lugar? Né? Por isso é tão importante marcar o lugar de fala, né? De onde você está falando. E aí, vamos para a sessão nostalgia, de sábado à tarde, né? A gente podia estar em casa vendo um desenho animado, se divertindo aí. Essa família que nos acompanhou, então, nos encheu de alegria durante muitos anos, né? É interessante isso. Como é que se diz os dois pica-pia em português? Expressão, né? É interessante isso, né? Como você diz pica-pia em português? Flintstones. Né? A comunidade em ação, né? Então é isso. São esses detalhes tão pequenos de nós dois que passam batido muitas vezes, né? Bom, tem um poema de um equatoriano, Diego Velasco Andrade, que diz assim: La familia Picapiedra es una familia feliz. Pedro Picapiedra, su esposa Vilma, su hija Piles y Dino, su fiel dinosaurio, viven en un barrio de clase media en Bedrock. La familia Picapiedra es una familia moderna de la edad de la piedra. Pablo y Mármol son sus vecinos. Los domingos, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol suelen ir juntos a jugar bolos. Pedro trabaja en una cantera, recibe su sueldo mensual en $4. Esto le permite correr con los gastos de su casa, cuidar a Piles y a Vilma, y los fines de semana salir de paseo en su tronco móvil. Moraleja: el American Way of Life existe desde tiempos pré-históricos. Essa é a ideia de trabalhar com esse universo do simbólico, das práticas artísticas, etc. A gente viveu, né, durante muitos anos com essa família e se divertiu com elas. Mas ali nós estamos sendo educados também, né? Estamos sendo formatados em olhares sobre o mundo, né? Em modelos de família, olhares sobre o mundo. Que é isso que a gente faz. O que a gente tem feito nas nossas salas de aula quando a gente quer levar um componente cultural? Né? Com os melhores propósitos possíveis. Né? Qual é o critério para fazer essas seleções? Se a gente faz, por exemplo, uma abordagem parecida deste poema. Né? Eu queria lembrar aqui de Cochabamba, né? Essa linda cidade ali perto da fronteira com Honduras, né? Eu costumo dizer isso e aí fica um silêncio constrangedor. Esse cara é brincadeira, gente. É brincadeira. É porque não acontece muito isso, né? A gente às vezes mal de geografia. Aí eu queria só mostrar para vocês uma. Eu não testei antes esse áudio, vamos ver se vai funcionar, tá? Eu acredito que sim. Ouçam aí, por favor. Atenção, passageiros com destino a Cochabamba. Cochabamba? New York, Londres, Washington, Miami, Quebec, Sydney, Dubai, o melhor do mundo espera por você. E Londres precisa estar na sua bagagem. Quebec, inglês para você ganhar o mundo. Matrículas abertas. Anota aí o telefone. Vou passar o trote. Bom, aí desculpem, o volume está muito baixo, né? Mas acho que a ideia geral deu para entender, né? A ideia de... É isso. Para quem? Bom, Cochabamba, quem pertence a Cochabamba, né? É isso, essa coisa da colonialidade, e aí tem um status do inglês, quais são as cidades que de fato valem a pena, né? E a gente vai se sensibilizando com isso e decide então trabalhar com componentes culturais. Como é que se dá esse nosso recorte? Como é que está essa seleção? Quais são os critérios que a gente faz, né? Aqui, uma homenagem a essa senhora, vocês conhecem, né? Aliás, o programa desta semana faz uma homenagem a essa senhora. A gente apresenta alguma coisa da música que se faz hoje na Bolívia.
Bom, ela diz muito mais do que isso, né? Depois valeria a pena voltar. E tem esse episódio também, que a gente conheceu, de cenas de intolerância explícita, né? Bom, e aí eu trouxe aqui uma série de imagens que tem a ver com esse universo, né? Não sei se dá para ler aí, né? Está um pouco ruim a qualidade da imagem, né? A de cima diz: então você é uma médica cubana? Que horror! Saiba que você tem cara de empregada doméstica. E a de baixo diz: buenos dias. O problema com médicos cubanos é que não dá para saber se são do Paraguai. Isso são coisas que circulam na imprensa, né? E a gente se pronuncia a partir disso, isso faz parte do nosso universo, né? O Paraguai, vocês se lembram que há pouco tempo, pouquíssimo tempo, né, aconteceu essa questão lá com o Lugo, e aí na imprensa brasileira começaram a circular também essas charges, né? Se nem a cadeira de presidente no Paraguai tem garantia, que dirá um iPhone paraguaio. Lugo foi deposto em menos de 30 horas. Pô, é a democracia, era paraguaia. Isso está presente no nosso imaginário. Então aquilo que pode ser divertido, o que está acontecendo quando nós, coletivamente, nos calamos, né, diante disso, né? De você apresentar esse tipo de olhar, de leitura sobre o mundo. O que nós estamos fazendo coletivamente quando nos omitimos diante disso? Estamos falando aí, por exemplo, nesse caso de Glauco, na Folha de São Paulo, né? E outro dado, que aí isso aí não tem a ver com essas imagens, mas isso que chama muita atenção, que está falando do colonialismo, né, ou desse padrão mental com o qual a gente convive, é assim, olha, todo mundo na sala saberia tranquilamente quantos de nós já não ouvimos e continuaremos a ouvir essas pessoas sendo apresentadas como Sebastian, Martin, Hermann, e como eu ouvi há pouco tempo numa emissora de rádio, José Feliciano. Né? E aí, eu vou apresentar aqui uma sequência de imagens. Esses elementos não estão à venda na saída aqui no saguão. Você vai ver no prédio, tá? Se vocês gostarem, dê uma olhada ali, por favor, nessa sequência de imagens. Tá? Podem ir escolhendo, depois a gente passa pelos números, né? Os valores respectivos. Tá? Bom, até aqui, dessa sequência de imagens, eu vou voltar. Deu para identificar alguma recorrência? Claro, tem algumas pessoas já com os olhos treinados, perceberam, né? A gente está falando ali da chacana, né? Certo? E essa chacana, o que é, né? Ela tem uma relação ali com uma cosmovisão, né, andina. Eles são cálculos extremamente complexos que têm a ver com os solstícios, né? Aí nós estamos falando de uma forma de saber, né? Por que trouxe essas imagens logo depois daquela série de charges? Porque quando a gente fala da Bolívia, fala do Paraguai, é impossível, como aquela letra famosa de uma canção do Caetano, né? Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que isso é possível filosofar em alemão. A gente não lida de maneira pouco frequente com a possibilidade de que no Paraguai e na Bolívia exista a produção de pensamento crítico. Existe a teoria. A gente pode fazer uma pesquisa sobre a língua de fronteira, ou pode falar sobre o linguismo no Paraguai, ou qualquer pesquisa do gênero, e poucas vezes teremos a preocupação de perguntar-nos se os pesquisadores paraguaios já têm coisas. Porque lá no Paraguai a gente vê o que é. Não tem produção de conhecimento, não tem produção de ciência, né? Então, de que modo se dá a produção de ciência, por exemplo, numa cultura como essa andina? Olha a recorrência da chacana, né, em diferentes espaços, né? E do mesmo modo os quipos, né, tem uma produção de conhecimento que é de uma complexidade tão grande que a gente continua aqui. Vejam bem, não se trata de dizer vamos revalorizar o nosso passado, etc, etc. É só para ver a colonialidade funcionando, como é que a gente contribui para perpetuar esse olhar que termina invisibilizando outras formas de produzir conhecimento, outras epistemologias também, né? Então, isso que eu estava dizendo, muito rapidamente, a gente, por uma série de razões, a gente acaba esquecendo que esses outros modos de produção de saberes, de conhecimento, outras abordagens ao mundo, outras epistemologias, tá? E outras cosmovisões, né? Porque a gente fala, nós nos formamos, claro, a partir de um determinado olhar para o mundo, né? Esquecemos das outras versões da história, né? Então, a propósito disso, vamos pensar em outras versões da história. Estou aqui olhando para a Silvia Meira, que é equatoriana, e ela vai se emocionar ao lembrar dessa imagem
da mitad del mundo, né? Esse é um lugar perto de ao norte de Quito, e que vocês devem visitar, é claro. É um espaço muito interessante. As figuras que vocês veem aí em primeiro plano são os franceses da missão geodésica, que chegaram no Equador, né, em missão, identificaram onde passava a linha equinocial, né? E ali nesse lugar se construiu o monumento à mitad del mundo, né? Ali naquele cubo que vocês veem tem a bola lá em cima, que é o globo, e embaixo aquela coluna toda é um museu muito interessante caminhar por ali. Então, aos arredores tem essa vila, né? Tem essa casa com uma série de apresentam diferentes regiões do Equador, etc, etc. E não sei se dá para distinguir, está assim, na imagem que está à sua esquerda, vocês veem uma linha alaranjada ali, né? Aquela é a linha do Equador. Prazer? Do Equador, pessoal? É ela famosa, né? Isso na versão contada pela missão geodésica, né? Olhem que interessante o entorno, olha que céu bonito, azul, e etc, etc. Olha aí. E esse é o lugar onde os turistas vão tirar as fotos clássicas de colocar os pés em ambos lados do hemisfério, né? A foto tradicional desse lugar é essa. Então, você toca um pé no hemisfério sul, outro no hemisfério norte, né? Então é um ponto de atração turística bem importante, bem cheio aquele lugar, né? Mas existe um outro, que é esse aqui, sem muito glamour, né? Essa é a verdadeira metade do mundo. A missão geodésica não passou por aí. Ou se passou, fingiu que não existia. Está a 200 ou 300 metros mais ao norte, onde passa exatamente a linha da metade do mundo. Mas a história que triunfou não foi essa. Aqui não tem monumento espetacular e não tem loja de souvenir. Catequilha, não vai dar para distinguir muito bem, mas ali dá para ver um semicírculo. É aquele observatório astronômico natural. Não é pré-hispânico, ele é pré-inca. Os cálculos tão complexos que esses caras conseguiram fazer é algo impressionante, que é sombra, né? Até hoje. Hoje, se vocês forem, vocês vão perceber que está muito mais deteriorado, porque é um descuido muito grande com respeito a esse lugar. E tem uma série de observatórios naturais ao redor ali, é impressionante o que a gente encontra. E essa história não se conta. Existe lá em Quito esse projeto Quitsato, eu não vou me deter muito nisso, mas vocês reparem, tem aquela estrela que ela está presente, é um padrão que está presente em muitos tecidos, em objetos, etc, etc, tem a ver com os solstícios. Como é que as comunidades naquela região faziam os seus cálculos a partir da observação dos solstícios, né? E a partir dali eles criaram essa estrela que é um mapa de navegação quase, né? Então, tudo isso para dizer como é que a gente aborda as culturas nas nossas salas de aulas, né? Que a gente quase que associa cultura com arte, que não é um problema, claro. Mas a partir de que olhar a gente aborda, né? Por exemplo, muito sensibilizado em levar elementos que podem ser característicos de determinadas culturas, eu decido trabalhar com algo típico de um lugar, né? Acho que eu falei sobre isso lá em Minas Gerais, no Congresso dos Hispanistas. Muito interessados em trabalhar com componente cultural, acaba aprisionando as outras culturas nessa coisa do típico, né? E a gente sabe muito bem quais são as consequências disso tudo, né? A gente convive com isso há muitos anos. Do mesmo modo, vamos lá, quem aqui gosta de música regional e música étnica? Só eu? Vocês estão com preguiça. Por exemplo, nós gostamos de música regional e gostamos de música étnica, muitos de nós. Por exemplo, a gente gosta de Racionais MCs, a gente gosta de Beatles, System of a Down, né? Ah, mas isso não é étnico. Étnicos são os outros, diria Terry Eagleton, né? Uma parte da música que a gente consome é chamada de world music, né? Então, o que não cabe nesse rótulo, de onde nós estamos falando quando falamos dessas coisas, né? O que é que nós estamos coletivamente construindo? Qual é o olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre a cultura que a gente está exercitando quando fala desses termos? Será que a gente gostaria de dar uma olhada como é que a gente está se tirando a foto, né? Aí, do outro lado, tem uma coisa interessante, porque nesse percurso aqui, né, do típico, do regional, do étnico, a gente tem também, do outro lado, uma resposta a uma demanda. Quantos de nós não encontramos com esses grupos pelas ruas? Tá? Grupos, por exemplo, de músicos equatorianos vestidos como comanches, como etc. E tocam com uma pista, um playback, com flauta de pan, né, com os arranjos muito interessantes, e tocam Garota de Ipanema, tudo que vocês quiserem.
estão respondendo também a uma demanda, eles circulam pelo mundo desse jeito. Né? Eu não tenho notícia, desculpem a minha ignorância, eu não tenho notícia de nenhuma comunidade indígena na América do Sul que tenha se visto desse modo. Né? E aí o que acontece quando a gente se depara com esses grupos? Né? Eu tenho acompanhado um pouco o trabalho desses grupos indígenas, um caso no Mato Grosso do Sul e outro de Quito. Né? São jovens indígenas que cantam no seu idioma materno, vamos de um jeito, e em espanhol eles misturam diferentes idiomas. São indígenas cantando rap em guarani. Isso com certeza vocês já ouviram também, né? já bem conhecidos esses trabalhos. Então, tudo isso para dizer, bom, a gente tende a aprisionar os indígenas num olhar, sobretudo quem mora em grandes centros, como São Paulo, etc., ou Salvador, nossa aproximação aos indígenas é muito marcada por esses olhares. Né? E quando a gente se depara com isso, esses artistas, eles de um modo geral disparam observações e comentários muito furiosos que eles já não são mais indígenas. Né? Tinha um colega no mestrado, eu fiz um mestrado no Equador, na Universidade Andina Simão Bolívar. Nós tínhamos companheiros indígenas. Eles poderiam escrever a dissertação em Quechua se quisessem. E nas discussões que a gente tinha, um colega nosso dizia: eu não me sinto menos indígena por usar esta ou aquela roupa. Né? E nessa mesma direção, e aí da música, né? Tem uma série de grupos, por exemplo, no caso do Paraguai, que alguns vocês já conhecem, o Jopará, o Portunhol, o Guaranhol, o Guaraportunhol. O que eles vão fazendo com isso ao aproximar diferentes universos? E aí, aqui já estou me aproximando daquilo que eu falei no começo. As minhas pesquisas gravitam em torno da música, cultura e juventude na América Latina. O que vem acontecendo? Como é que essa juventude vem fazendo esses saltos temporais, né? Entre culturas, entre saberes? Como é que eles lidam com isso? São jovens que cresceram ouvindo rock ou rap, mas também ouvindo os guaranas, ouvindo polcas. Né? E o que acontece com isso? Isso se dissocia, né? Quando esses jovens querem fazer música. Como que cara sai, né? Aqui eu vou passar para um outro âmbito das artes visuais, chama de arte liquafronteiras. Esse tipo de liquafronteiras na verdade, um termo que eu peguei de uma letra da Revolver, né? Essa banda paraguaia. Na oitava Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, o tema de 2011 foi geopoética. Isso foi muito interessante, porque tem muito a ver com essa coisa do geo, esse lugar situado, lugar de fala, de um ponto de onde se olhar, né? E talvez não dê para distinguir muito bem aí, mas vamos lá, ganha um doce quem acertar em 3 minutos todas essas bandeiras. Não é essa brincadeira não. Talvez não dê para identificar muito claramente daí, mas vocês têm ali representadas algumas bandeiras que parece que estão um pouco deterioradas, né? Ali talvez dê para ver um pouco melhor, também para você ver. Aquilo é de um artista japonês, de uma série dele chamada World Flag and Farm. Ele constrói essas caixas de areia e com serragem. E aquelas bandeiras, elas estão conectadas entre elas por dutos, por canais. E atrás dessa estrutura tem uma caixinha com alimentos para formigas. E as formigas vão circulando entre uma bandeira e outra. E são as formigas que vão pouco a pouco desfazendo os mapas. Né? Dá para imaginar o que acontece em pouco tempo. Né? Depois de um certo tempo, esses mapas vão se desdesenhando, né? Vão se desfazendo. Certo? E você transforma em alguma outra coisa, um borrão, o que quer que seja. E é interessante pensar isso num contexto como esse latino-americano, ou num contexto mundial, de migrações, de movimentação, quando as pessoas começam a circular pelo mundo. Né? Dizem que é virtualmente. Né? O que está acontecendo com isso? Então, aqui, com isso, eu já estou finalizando, para pensar todas essas nossas atuações, todo esse repertório, a partir de um contexto específico. Né? Esse espaço cultural latino-americano, o que ele nos traz de indagações, o que ele nos interpela, quando a gente quer falar, quando a gente quer ensinar espanhol, quando a gente quer trabalhar sobre esse universo, né? De onde nós estamos falando, quais são os nossos interlocutores. E aí o que eu venho procurando mapear tem a ver com isso. Como é que nós, coletivamente, estamos nos relacionando com as culturas e saberes com as quais a gente tem contato? Eu tenho um filho de 17 anos que ele ouve tanto, vai falar esse exemplo, mas todos vocês têm exemplos similares com toda certeza. Tanto pode ouvir um bolero quanto um metal e música eletrônica. Então, isso eu acho que para a educação tem uma implicação muito grande a gente entender esses saltos, de a gente conseguir superar um pouco esses modos engessados e cristalizados de entender cultura, gerações, né, repertórios culturais, etc, etc. E acho que tem um interesse específico para a gente, eu falo isso também já como docente que fui de
de língua e literatura, se esses não podem ser também espaços de descoberta pessoal, né? Como é que se dá a minha indagação pessoal sobre a diferença cultural? Né? Quem sou eu? Como é que eu me situo? Eu, mais do que dominar o idioma, o que é que eu estou aprendendo nessa trajetória? Eu estou caminhando para onde? Né? Ao dominar com certa suficiência um determinado idioma. Né? Entre os autores com os quais eu trabalho também está o Walter Mignolo, ele fala do linguajamento, né? Essa ideia de pensar e escrever entre fronteiras, viver entre línguas. Aí vamos entender se línguas também de uma maneira mais ampla, né? Esse diálogo ético, isso aqui eu acho bem interessante, esse diálogo ético, estético e político de transformação social, né? Se as nossas atuações em sala de aula, o nosso andar pelo mundo, né, está se pautando nessa direção também, né? Se a gente está investindo na confluência desses aspectos de nossa vida, né? E aí eu finalizo com uma citação de Fernando Iwasaki como escritor peruano. Ali eu vou me deter um pouquinho, diz assim: ele é um jovem escritor latino-americano. Esse grupo de escritores, que nasceu nos anos 60 mais ou menos, se reuniram em Sevilha e questionaram cada um dos itens: o que é ser jovem, o que é ser escritor e o que é ser latino-americano. É maravilhoso. E aí o Fernando Iwasaki, um dos textos dele, ele diz isso: mi poncho es un kimono flamenco. Porque ele, claro, ele é japonês, ele é peruano, de ascendência japonesa, e mora na Espanha, mora em Sevilha. Né? Então, como é que a gente lida com isso, por exemplo? Quer dizer, eu, ao dar aula de espanhol ou qualquer outra coisa, como é que eu me penso nesse processo, como ser que está circulando por esse mundo? Né? Bom, é fundamentalmente isso. E aí eu queria só lembrar essa coisa do Daniel Mato, que tem um pouco a ver com o que a Silvana apresentou, a ideia da colaboração intercultural. Se a gente conseguiria atuar nessa direção mais colaborativa, de fato a gente dialogasse mesmo. Se somos professores de língua, literatura, o que quer que seja, se de fato a gente consegue garantir espaços para diálogo, porque a gente fala muito de diversidade cultural, fala muito de valorizar isso e aquilo, então eles têm pouco tempo, pouco espaço para ouvir, né? Que é tão importante ouvir de fato e aberto e sinceramente o outro. Né? Eu acho que se a gente conseguisse isso, mais que eu conseguir, que o meu aluno fale bem espanhol, que ele é bem um determinado texto literário, se ele aprender a ouvir alguma coisa, ouvir, trabalhar essa sensibilidade para ouvir o outro, ouvir outras vozes, acho que a gente já saiu um número enorme. Eu finalizo com uma propaganda nada subliminar, vou reiterar o convite. Né? Então, ouçam, por favor, nas Atitudes Latinas. Os programas estão postados ali no site, todas as semanas, atualizados, um programa de 1 hora. Tem diversas informações. Então, está feito o convite. Eu reitero o agradecimento a todos vocês, a Silvana, a Jorge. Então, estamos aqui para conversar. Obrigado, gente. Bom, gostaria de agradecer a fala dos dois professores e de iniciar o debate considerando o ponto comum, né, das duas falas, que é a de alçar gêneros diversos, né, gêneros discursivos diversos, produzidos desde lugares periféricos do que é considerado indústria cultural. Né? E sabemos também a intensa circulação que há de produtos dessa considerada indústria cultural que reforça os estereótipos e lugares comuns, né? Como vimos aí na audição da propaganda da escola. Né? Reproduzem códigos culturais que são produzidos desde centros considerados de saber, que também são centros econômicos, né? Desde a periferia, desde a polarização norte e sul, que eu trabalho muito bem essa questão. Né? Então eu gostaria que vocês comentassem qual seria a importância de considerar a noção de cultura em aula de língua estrangeira, a partir do contexto cultural do sujeito que aprende essa língua, né? Pensando também nesse papel que dos discursos que a indústria cultural produz e que circulam nesse contexto cultural do aprendiz. Né? Não sei se é uma questão muito genérica, mas eu gostaria de começar. Professor? É para perguntar ou para responder? Olha, Helena Chaves, né? Bom, eu estava contemplado para falar uma coisa que a Helena fala e eu interrompi vocês, mas acabei deixando de passar. Essa ideia da noção de cultura a partir do contexto cultural do sujeito que aprende, né? Acho que isso é um dado fundamental, porque a gente fala do lugar de fala, não é só de quem fala com o professor, mas com quem a gente está dialogando, né? Isso é fundamental. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, morei durante
3 anos em Maceió, trabalhando na Federal de Alagoas, e estou há quase 5 anos morando em Salvador, né? Eu só escolho o lugar ruim para morar, já perceberam, né? E aí, nesses lugares, eu tenho vivido uma experiência que é muito interessante. Eu ouvi de colegas aqui de São Paulo que encontrei nesse percurso pelo país, de pessoas, eu vim aqui para o Nordeste para conhecer o Brasil profundo. Durou 6 meses, porque o Brasil profundo as assustou. Elas saíram correndo lá. Porque assusta mesmo. Porque uma coisa é você entrar na sala de aula e encontrar com alunos que muitas vezes uma bolsa, por exemplo, de pesquisa, ela é um sustento da família, né? A situação que a gente vive, claro, não vamos dramatizar, mas a realidade com a qual a gente lida nos últimos anos na universidade lá, é assim, por exemplo, o meu instituto, eu disse que nós temos 4.000 alunos, ele é resultado também do Reúne. A Universidade Federal da Bahia, com a idade que tem, ela não tinha cursos noturnos. A chegada desses alunos, e aí com isso eu vou caminhando, desculpe se eu estou estendendo, mas para a sua questão, a chegada desses alunos na universidade provocou uma reação que é muito interessante, eu estou muito feliz de estar vivendo isso tão de perto. E assim, professores, colegas que dizem, poxa, é impossível dar uma aula decente porque esses alunos mal sabem ler e escrever, né? E a gente ouve isso com muita frequência, né? Porque esses professores não se perguntam quem foram os professores desses alunos no ensino médio. São seus ex-alunos, né? Então, se a gente não considera esse contexto, né, esse contexto específico, você não tem trabalho algum possível. Eu acho bem relevante sua pergunta, Jorge, porque essa coisa de cursos para o mundo, que mundo que são feitos nas metrópoles? Sempre o contexto de partida realmente isso, inclusive essa questão fundamentalmente teórica, o sujeito e o outro sempre nos interroga, sempre qualquer outro que ele seja, o outro nos coloca e como nós nos posicionamos em relação a essa alteridade. E se uma outra língua sempre parte do sujeito que vai ensinar. Então, de fato, levar em conta essas memórias de leitura, as memórias vivenciais, é um elemento das condições de produção do discurso, porque se não se leva de conta, essa coisa genuína que acontece nos cursos de língua, que faz toda essa série, não vai para provavelmente o professor. E então, penso que a partir de pensar esses elementos de conteúdos culturais nos planejamentos, nas práticas educativas, pode fazer mobilizar essas memórias, essas histórias, e às vezes com objetivos mais modestos, mas que seja mais significativo para todo mundo. Quem da plateia gostaria de colocar alguma questão? Mais. Ahora. No, aproxima. No, quería preguntar un poquito la cuestión que en algún momento Silvana dijo, cultura es todo, es tanto, sabemos, es un concepto muy complejo. Yo me pregunto un poco si no es necesario separarlo, por ejemplo, de la cuestión del concepto de historia, del concepto de lo social, porque muchas veces abordamos los textos a partir de ese lugar. ¿Qué sería lo cultural? Estoy haciendo una pregunta que es algo que últimamente me planteó bastante. Es decir, ¿cómo definimos lo cultural? Yo entendí todo el concepto, pero ¿dónde pensaríamos lo cultural? Por ejemplo, en el análisis, en la presentación de Carlos Martín creo que quedó más claro. Tal vez coincide más con el extrañamiento que nos produce la otra cultura. En el caso del texto que analizaste, Silvana, ¿lo cultural radicaría en qué? ¿En qué diferencia? Yo entiendo la cultura no desvinculada del lenguaje y los lenguajes. Entonces,
las memorias discursivas van construyendo cultura, porque no se puede disociar justamente de la producción de sentido del lenguaje, que a su vez constituye los sujetos. Entonces no es disociable. Por otro lado, la cultura no puede ser de una persona aislada. La cultura siempre implica relaciones. Y como dice Terry Eagleton, esas relaciones tampoco pueden ser vinculadas a la política. Claro que la política y lo histórico tiene sus campos específicos por toda su construcción disciplinar, pero es una noción de cultura no deshistoricizada y no desvinculada de los procesos sociales, porque hay sí otro tipo de trabajo de estudios culturales, que son esos estudios culturales y que inclusive tanto Terry Eagleton como muchos autores, yo también soy contra, que hacen tesis y tesis, por ejemplo, sobre la forma del taco del zapato. Hay cosas así, cosas, bueno, si quieren hacer un punto múltiplo, que hagan, a mí no me interesa mucho, dependiendo si eso no está contextualizado, por qué, cuál es el sentido, qué sé yo. Entonces, tampoco hay definiciones así absolutas. Lo que quiero decir es que para mí la cultura no es desvinculada del lenguaje verbal y de otros lenguajes, porque ellos son materia prima para las representaciones culturales que nos inscriben en memorias realmente que tienen diversas situaciones específicas. Ahora, hay diversas excepciones. Esas excepciones fueron estudiadas, como yo dije, lo de los grupos específicos, lo de la formación educacional, lo de las identidades diversos grupos, sean gays, grupos sean, que necesitan para reivindicar sus identidades. Entonces, a partir de esas diversas acepciones de la noción, trabajar textos que no se analicen en su especificidad lingüística, porque es muy diferente, por ejemplo, trabajar pronombres átonos en secuencias de oraciones contextualizadas con las cuales el alumno no se relaciona subjetivamente, que en toda la discusión de un tema sociohistórico, como en este caso, que que además yo no pasé el video porque no llegué a grabarlo, pero que está online, la abuela habla y está lleno de diversos verbos que ella usa en gerundios, en infinitivos, seguidos de pronombres átonos en relación a protegerlo a este muchacho que de pronto se le cae la estantería de quién es su padre, quiénes son su padre y su madre. Puede ser con ese asunto o con otros. Como yo dije, el poema permite de pronto que alguien que se haga en oficina con respecto a la noción de memoria. Entonces es eso. Desde mi punto de vista, en la medida que se trabaja el lenguaje en sus condiciones de producción, ellas son socioculturales. En esta perspectiva no podemos considerar una cultura desvinculada de lo social, porque los productores de cultura están en diversas posiciones en la sociedad, y de la política, porque como dicen estos autores, no se puede hacer cultura estando solo, y al no estar solo y hacer con relaciones con otras personas, empieza la cuestión del poder, y la cuestión del poder nos lleva a diversas condiciones de que lleven a lo que el colega está diciendo, de que de pronto una beca que es para estudiar, la persona la tiene que usar para su alimentación básica. Eso forma parte de las condiciones políticas. Por otro lado, el Cayuera no sé cuántos millones se robó. Entonces, esa es una cuestión sociopolítica que forma parte de las condiciones de producción de los discursos. Entonces, es así, Maite, yo no me preocuparía en buscar esa cultura en sí, sino de realmente ver en esas acepciones las formas de tomar ángulos en que lo sociohistórico se relacione con elementos característicos. Ese espacio de lo característico me parece que es una de las acepciones significativas, porque esas cuestiones que por ejemplo, que estaban en el asunto del poema de Benedetti, de las apropiaciones y qué sé yo, es característico, es una vergüenza histórica, una ignominia histórica, pero es de las dictaduras del Cono Sur americano. Y ocurre en otras cosas en otros lugares del mundo, pero con la especificidad de lo que ocurrió aquí. Entonces, yo iría por ahí. Posso fazer só um comentário?
Achei fantásticas todas as coisas que se foram ditas aqui, enfim, toda essa reflexão que a gente está conseguindo fazer a partir do que foi dito, né, por vocês dois. Agora, eu me preocupo profundamente com tudo isso, com a forma como tudo isso chega, de fato, na escola e como tudo isso termina sendo trabalhado lá na ponta pelo professor, naquela realidade que a gente sabe que aquele professor das escolas inclusive, não apenas escolas de periferia, escolas de modo geral, da forma como isso chega. E eu acho que, tendo também passado pela experiência de analisar, por exemplo, materiais didáticos, isso me preocupa mais ainda, porque toda essa questão que vocês colocam significa que vocês chegaram a isso, e que alguns puderam chegar a isso, ao longo de muito tempo, e de muito amadurecimento, de muita leitura, de muito trabalho crítico, né? E a gente sabe que isso não é verdade para todo mundo. A gente sabe as condições que temos hoje das nossas escolas, a gente sabe em que péssimas condições está a nossa educação, e a gente fala muito da educação pública e tudo mais, mas não é só ela, ou seja, é bastante mais generalizado do que a gente imagina. Então, meu medo é que essas reflexões terminem entrando por um viés que às vezes é mais perigoso do que bem sucedido. Veja bem, não é que eu estou dizendo que não devamos chegar a isso, mas eu acho que, de fato, para chegarmos a isso, nós precisaríamos pensar, e precisamos pensar, isso eu acho que é urgente, uma reforma geral da educação. Quer dizer, todo esse modo de pensar, todo esse modo de refletir sobre essas questões, ele tem que começar lá na base. Né? E infelizmente a gente leu muito pouco no Brasil Paulo Freire, né? Paulo Freire é mais valorizado fora daqui do que aqui. Né? Se a gente lesse um pouquinho mais e levasse mais em conta, talvez a gente pudesse chegar a outro lugar. Mas essa é a minha preocupação, ou seja, nós aqui numa ponta, formando professores, podemos fazer certas coisas que nem sempre é possível depois fazer lá na ponta, ou que talvez aqueles que nós formamos não tenham nem tempo suficiente de amadurecer tudo isso que a gente passa para eles, para depois pôr em prática alguma coisa que realmente mude a forma de trabalhar com os aspectos culturais. Eu não sei, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou revelando uma grande preocupação que eu tenho com relação a essas questões. Vocês, evidentemente, podem e gostariam de dissessem alguma coisa, mas eu não sei se a impressão que eu tenho é também a de vocês. Bom, eu partilho sua preocupação. Agora, eu acho que onipotentes nós de fato não somos, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar, eu acho que está na formação do professor mesmo, o que eu honestamente estou tentando fazer, como a gente tem um projeto de antologias, e aí eu faço um pouquinho de a gente começou, eu estou na história no Brasil, tenho 4 anos na UNAP, sou super grata e deu muitíssimo encanto, mas eu agora estou trabalhando no projeto de antologias, que estou querendo que saia do aspecto só de pesquisa, e estamos elaborando para tratar de fazer. Eu acho que esse é um elemento bom. Eu também tenho analisado muitos materiais didáticos e bom, isso pode mostrar esses elementos na formação, sim, mas nós contribuímos, vocês estavam e outras pessoas no programa do livro didático. Eu acho que é assim, essa é a contribuição que podemos fazer. Agora, há outras esferas que também a gente está levando uma associação, não é governo, me parece. Agora, eu digo que sempre vendo essa relação teoria e prática é uma forma de uma contribuição efetiva. Eu tenho coordenado cursos de especialização lato sensu, o último que eu coordenei eram 100 professoras, das 100 foram reprovadas 30,
das 70, eu te diria, da Prefeitura de Campinas, né? Das 70, eu diria que 30 foram fantásticas. Então, bom, são 30, mas eles fizeram uns trabalhos, uma que eu fiquei comovida pela qualidade que estou dizendo. Então, às vezes, quando são dadas chances, você comparta a tua preocupação. Obrigado, Leide. Eu concordo, sim, acho que é um alerta muito importante e deve preocupar-nos, porque deve mobilizar-nos muito mais, né? E eu vou retomar duas coisas. Na semana, faz 2 dias, eu estava num outro encontro lá em Salvador, que é um encontro de estudos multidisciplinares em cultura. E a gente fez uma mesa em que discutíamos esses outros saberes, né? Que alguns chamam de saberes emergentes, e é interessante porque aí fica emergente para quem, cara? Você está chegando agora, né? É como a história do que o gigante acordou, né? A gente falou, não o gigante tem acordado, mas respeite quem já estava acordado antes, né? Onde é que você estava nos últimos anos em que tinha indígenas, tinha negros, tinha mulheres brigando por uma série de coisas, pessoas sem terra brigando por uma série de questões, e só agora você acordou? Legal, bem-vindo. Aí, nessa mesa, né, um dos colegas, José Jorge de Carvalho, é um professor da UNB, que ele faz um trabalho lá, uma disciplina da graduação, em que ele convida como parceiros, não são visitantes exóticos, são parceiros mesmo na construção, mestres da cultura tradicional. Eles ensinam a dançar, a cantar, a usar as folhas, etc, etc. Né? Então esse diálogo começa a se operar de um jeito. Tudo isso para dizer assim, ele, numa fala dele, diz, a universidade, eu vou usar o exemplo, ele falou de outra universidade, eu vou falar o exemplo da Bahia, ele falou, a universidade não é da Bahia, é uma universidade na Bahia. É uma universidade humboldtiana, ou francesa, no caso da USP, na Bahia, ou num lugar. Não é uma universidade desse lugar, porque o diálogo que ela estabelece com esse lugar, né, é quase que inexistente. E aí eu volto para essa questão que o Neide tinha proposto. Se o nosso foco prioritário muitas vezes acaba recaindo no conteúdo que eu preciso trabalhar. Então, se eu sou professor de linguística aplicada, se eu sou de língua ou de literatura, o que quer que seja, pensando no conteúdo, né? E muito pouco, como é que isso não conflita com a formação crítica, né? Porque aí, assim, vamos pensar, a partir dos slides que eu apresentei, você poderia pensar, bom, para eu poder trabalhar com isso, eu precisaria ser uma enciclopédia, porque é um trabalho de anos. Eu acho que não, ninguém tem condições de fazer isso. Mas tem uma coisa que nós temos sim condições de fazer, que é de atuar numa autoformação, na formação crítica, trabalhar com ferramentas pontuais que permitam separar o joio do trigo, ficar alerta para a colonialidade em ação, né? Acho que isso já seria um grande avanço, né? E justamente nisso, tanto na etapa da formação, quando a gente está em espaços como esses, assim, de trocar ideias, né? De se pensar nesse processo. Eu lembro de Mignolo, quando ele pergunta sobre isso, que tipo de conhecimento nós precisamos construir, gerar? Por quê? Para quem? Né? Porque eu posso continuar fazendo, desculpem, viu, gente, eu preciso dizer isso, tá? O meu psicanalista falou que você chegou. Assim, eu posso passar o resto da minha vida sendo um cara que vai circular pelo mundo como o especialista no 4º parágrafo do capítulo 8 do 2º tom dos Hernandes. Eu posso ser especialista, mas, gente, eu moro num bairro periférico de Salvador, e aí? Né? Ou então, eu estou no curso de licenciatura, trabalhando com um grupo de estudantes que depois vão ser professores em escolas públicas, por exemplo. E eu, na aula de literatura para eles, eu apresento aquilo que eu aprendi a minha vida toda. Não literatura, jamais se aproximar do curso literário, mas fazer história da literatura. Então, eu apresento o panorama sociocultural da época, histórico, apresento uma breve biografia do autor, a bibliografia dele, as suas obras principais. Se der tempo, a gente lê um parágrafo do texto dele. E aí, que texto é esse? É o Cantar do Mioci e a Celestina. Depois esse cara vai voltar para a escola do ensino fundamental e médio, vai dar uma de literatura. Né? Então, tem muita coisa assim, né? Mas eu acho que está sim, há coisas que estão ao nosso alcance. Né? Eu tendo isso por uma coisa, a Elisa também é culpada por isso, eu tendo a ver brechas onde atuar. Né? Porque é isso, a experiência que eu vivi há um pouco mais de 20 anos com ele foi essa. A gente estava terminando a graduação. Quer dizer, eu estou aqui com uma proposta para discutir com vocês. Né? A proposta era um foco por projetos. Então, foi aí que deu aprender a fazer o que se quer. Então, naquele quadro que a gente tinha, níveis heterogêneos de estudantes terminando um curso de graduação, de que modo trabalhar com esses alunos?
Vamos conversar de que modo você gostaria de trabalhar, né? E aí a gente começa a perceber que nós sim podemos não mudar a universidade, mudar a educação no país, mas se isso nosso entorno imediato, a gente começa a mexer em alguma coisa. Gente, infelizmente pelo avançar da hora, considero encerrada a mesa e chamo vocês daqui a 10 minutos para a próxima mesa. O rápido café lá em cima. Não vai ter café. Só não haverá o café. Acabando de dizer. Depois haverá o coquetel de confraternização. Obrigado.